Descubra tudo o que você precisa saber sobre o encarregado pelo tratamento de dados pessoais e o seu papel crucial na LGPD. Oi, meu nome é Luana Varasquim Perim, eu sou advogada, consultora LGPD e CEO e founder da Avinto, software LGPD para descomplicar o seu projeto de adequação, feito de consultores para consultores. O encarregado de proteção de dados foi uma figura criada pelas legislações de privacidade de todo o mundo, visando ser, além de um ponto de contato, um guia orientador da adequação das leis de privacidade nas empresas. Nesse vídeo, a gente vai tratar dos principais pontos para que você consiga prestar uma consultoria e orientação de qualidade no que tange ao encarregado pelo tratamento de dados pessoais, nosso querido DPO. Primeiramente, é importante saber que o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, e aqui para frente eu vou chamá-los de encarregado pelo tratamento dos dados, ou mesmo somente de DPO, mas no termo legal é o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Esse encarregado, ele pode ser tanto uma pessoa física, interna ou externa à organização, como uma pessoa jurídica. A sua função primordial é servir de ponto de contato entre os titulares de dados, a organização, a empresa que ele representa e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Mas também, em recente resolução expedida pelo órgão, pela ANPD, foram trazidas e pontuadas outras atribuições inerentes ao encarregado de proteção de dados, notadamente na orientação de manutenção de compliance e de conformidade à LGPD, e também na manutenção de um programa de governança em privacidade. O que isso significa? Isso significa que, além das suas funções como aceitar e receber e dar encaminhamento às reclamações dos titulares de dados, recepcionar e responder às solicitações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, orientar funcionários e contratados, essa pessoa encarregada pelo tratamento de dados, ela também terá outras atribuições, notadamente prestar assistência e orientação ao agente de tratamento no que tange aos registros e às comunicações de incidentes de segurança, aos registros das atividades de tratamento, a análise e mitigação de riscos, a análise e sugestão de medidas técnicas e administrativas, medidas de segurança visando a privacidade e a proteção de dados, a implementação, melhoria e avaliação de políticas internas, a análise de instrumentos contratuais, a análise da legitimidade e de orientações no que tange às transferências internacionais de dados e, de modo geral, a sugestão de regras de boas práticas de governança em privacidade e proteção de dados, além de, eventualmente, outras atribuições elencadas pelo agente de tratamento no momento de contratação deste DPO. Também se destaca a importância do encarregado de proteção de dados no momento do design de novos produtos, para que, desde o primeiro momento, a privacidade seja incorporada à concepção e por design a esses produtos ou serviços, e, por fim, é claro, auxiliando a diretoria da empresa nas decisões estratégicas, sempre com um foco na privacidade e proteção de dados. No que tange a indicação do encarregado de tratamento de dados, é importante que ela seja formalizada em um documento escrito, assinado pelo agente de tratamento, e que estejam previstos as funções e formas de atuação deste DPO. O objetivo aqui é para que seja assegurada a transparência e a clareza na nomeação dessa figura do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, e também para que seja atendida eventual solicitação da ANPD, até para que haja comprovação dessa boa prática de segurança, dessa medida organizacional adotada ex ante anteriormente pela empresa, a eventual fiscalização ou eventual solicitação e incitação da autoridade nacional. No que tange à qualificação do encarregado de proteção de dados, a lei não traz nenhum requisito de certificação específica, mas o recomendado é que essa pessoa indicada ela tenha conhecimentos de direito digital, de segurança da informação e de proteção de dados. Isso sem contar que as habilidades de comunicação dessa pessoa e também na sua habilidade de gestão de incidentes e de crises é essencial. Por quê? Para garantir uma resposta adequada em eventual incidente de segurança, um incidente de privacidade
e também na constatação de uma violação. Então, o exercício da atividade de DPO dispensa a inscrição de qualquer entidade de classe ou afins. No que tange aos agentes de tratamento de pequeno porte, como microempresas, empresários individuais e startups, eles estão dispensados da nomeação de um encarregado. Entretanto, essa nomeação, se feita, ela é considerada uma boa prática em medidas de segurança organizacional e pode ser levada em consideração pela ANPD em eventual fiscalização. De qualquer forma, se não houver a nomeação desse encarregado por parte desse agente de tratamento de pequeno porte, é importante que seja disponibilizado ao titular um canal de fácil acesso e transparente para que ele possa entrar em contato com esse agente de tratamento para exercer os seus direitos. A situação dos operadores é muito similar aos agentes de tratamento de pequeno porte. Eles estão, segundo o entendimento mais recente da ANPD, dispensados de nomear um encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Entretanto, também é considerado uma boa prática em termos de medidas organizacionais a sua nomeação e, de qualquer forma, mesmo que não haja nomeação, é necessário que haja um canal para que o titular possa entrar de uma maneira fácil em contato com o operador para exercer os seus direitos. Então, de consultora para consultores, qual é a minha dica? Mesmo que você esteja fazendo um processo de adequação, implementação de um programa de governança em privacidade em um agente de tratamento de pequeno porte ou em agente de tratamento que atue majoritariamente como operador, eu recomendo que seja orientado o cliente a nomear um ponto de contato encarregado de proteção de dados, tanto para servir como medida de boas práticas, como também como uma medida que ajuda a diminuir os riscos e prevenir danos. No que tange à nomeação de encarregados pelo poder público, essa nomeação ela é obrigatória quando esse órgão ele faz o tratamento de dados pessoais. O encarregado aqui ele vai ser responsável tanto pela manutenção, pela implementação do programa de governança em privacidade e também na fiscalização. E aí nada impede que esse encarregado ele seja uma pessoa jurídica externa, uma pessoa física externa ao órgão, mas também há indicação de que ele seja um servidor ou um funcionário público de reputação ilibada. A identidade e as informações de contato do encarregado, elas devem ser disponibilizadas de uma maneira pública. Para além, devem ser disponibilizadas de uma maneira de fácil acesso. Então, para aquelas empresas e organizações que possuem o site, este é um dos melhores canais para fazer a divulgação dessas informações. Obviamente que no caso de não existir um site, essa informação ela deve estar disponível de uma forma facilitada no ambiente físico dessa organização. Se o encarregado for pessoa física, é importante que conste o nome completo da pessoa física e, se ela for pessoa jurídica, conste a razão social. E em ambos os casos é necessário que seja informada os canais através do qual o titular de dados pode entrar em contato com o encarregado. Isso garante a transparência, facilita e garante também o exercício dos direitos do titular e também as comunicações com a autoridade nacional. Não há nenhuma vedação de que o encarregado de dados ele seja um funcionário, uma pessoa integrante do próprio corpo da organização, um servidor público ou eventualmente um funcionário dessa empresa. Entretanto, uma coisa que é muito importante em qualquer dos casos é garantir que nessa função do encarregado ele não tenha conflito de interesse. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele pode, eventualmente, exercer outras funções dentro da organização sem que elas colidam frontalmente com as atividades próprias do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Normalmente, então, as pessoas que atuam em cargos de gestão, em cargos decisórios, elas não são as pessoas mais indicadas para atuar como DPO. Isso porque elas têm que tomar decisões no que tange às finalidades, os propósitos, aos dados pessoais, a extensão dos dados tratados, e isso pode colidir frontalmente com a atividade do DPO, que é, de fato, orientar, promover a adequação, porque muitas vezes você, num cargo de gestão, você precisa observar as regras de negócio, os interesses de negócio. Então, é preciso que a pessoa tenha autonomia para tomar as decisões, não focando na parte de negócio, mas focando na parte técnica. E a partir do momento em que um gestor atua como DPO, ele tem um conflito ali da sua competência como gestor e das decisões que ele necessita tomar como gestor
e as decisões e as melhores práticas necessárias para serem adotadas pelo encarregado de proteção de dados, por exemplo. Quais são os cargos, então, que não se recomenda que sejam nomeados como DPO de uma empresa? CEO, Chief Executives, como os responsáveis pelo gerente de marketing, os gerentes de segurança da informação, o gerente de tecnologia da informação, gerente de recursos humanos, ouvidores e também cargos muito baixos na estrutura organizacional da empresa. Em um estudo recente, constatou-se que na maioria das empresas, que se o encarregado de proteção de dados não fica subordinado diretamente ao CEO, ele fica, no máximo, um nível abaixo ao C-level da organização. Isso para garantir tanto a sua autoridade como a sua independência na orientação e também na implementação e na sugestão das medidas para adequação e manutenção de um programa de privacidade, como a gente já conversou. Então, o que você achou de todas essas informações que a gente conversou sobre encarregados de proteção de dados? Teve algum ponto aqui que você ficou com dúvida? Tem algum comentário a fazer? Se sim, fica à vontade para me enviar um e-mail ou se não, deixar um comentário abaixo. Se você quer saber mais, dá uma olhada no artigo que está aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, esmaga o botão do like e se inscreve no canal. Até a próxima!